Então vamos ver o que é e como se calcula o ponto médio de um segmento. Tenho um plano cartesiano, vou marcar um ponto A, que tem coordenadas xa e YA, e um ponto B, que tem coordenadas xb, yb. E vou unir esses dois pontos, dando origem a um segmento AB. Se eu marcar um ponto M com coordenadas xm e ym, de tal maneira que esse ponto M divida o segmento em duas partes iguais, eu vou chamar esse ponto M de ponto médio do segmento AB. Então, se o M divide AB de tal forma que AM igual a MB, ou seja, divide em duas partes iguais, eu falo que M é o ponto médio do segmento AB. Isso vale de lá para cá e de cá para lá. Se M é o ponto médio, ele divide o segmento em duas partes iguais. Então vamos agora fazer uma construção para demonstrar isso. Prolonguei o YA paralelo ao eixo X, e aqui eu tenho na intersecção com a abscissa do M, eu tenho um ponto D e vou marcar outro ponto C aqui. Fazendo essa construção, eu tenho aqui triângulos retângulos. Essas linhas são perpendiculares. Então eu vou ter um triângulo aqui, que é o triângulo AMD, e vou ter um outro triângulo, que é o triângulo ABC. E esses dois triângulos são semelhantes. Eles são semelhantes porque esse ângulo é comum aos dois. O outro ângulo é de 90 graus. E como a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, se dois ângulos tiverem o mesmo valor, o terceiro necessariamente vai ter o mesmo valor. Eles têm três ângulos iguais, então os lados são proporcionais. Vou desenhar separado aqui para facilitar a nossa demonstração. Então tem o triângulo ABC e o triângulo AMD. Esse ponto M, esse vértice M do triângulo azul, se eu prolongar lá, é o ponto médio do segmento AB. Então, estabelecendo proporções, eu posso falar que AM está para AB, a relação entre AM e AB, que são as hipotenusas dos dois triângulos, assim como AD está para AC. Tranquilo, isso é verdade. A nossa premissa é que o AB vale duas vezes o AM, porque o M é o ponto médio. É isso que nós estamos querendo demonstrar. Então eu posso falar que AM está para 2AM, eu substituo o AB por 2AM. Assim como AD está para AC. Posso cortar esse AM e tenho que AD sobre AC é igual a 1 sobre 2. Multiplicando em cruz, o AC vai ser igual ao 2AD. Então, cheguei numa relação. Se eu quiser calcular o AC é o XC menos o XA. XC menos o XA, porque estou trabalhando na paralela ao eixo X. Mas eu também posso falar que o AC é o XB menos o XA. Por quê? Porque o XB é igual ao XC. XB e XC são exatamente, as abscissas são exatamente iguais. Agora vamos para o AD. Olha, o AD é o XD menos o XA. Mas também eu posso falar que é o XM menos o XA, porque as abscissas do D e do M são iguais. Voltando à minha relação, que o AC é igual a 2AD, o AC eu vou substituir por XB menos XA, igual a duas vezes o AD eu vou substituir por XM menos XA. Então eu tenho que XB menos XA, abrindo aqui esses parênteses, aplicando a distributiva, o chuveirinho, 2xm menos 2xa. Então, isolando o 2xm, eu tenho que 2xm é xb menos xa mais 2xa. Passei esse 2xa para o outro lado. Só álgebra, só álgebra.
Então eu tenho que 2xm é igual a xb menos xa mais 2xa vai dar xa, tá certo? Um xa positivo. Passando esse 2 para baixo, xm, a abscissa do ponto médio, é igual à soma das abscissas das extremidades dividido por 2. É a média das abscissas das extremidades. Do mesmo modo, exatamente do mesmo modo, eu provo que a ordenada é a média das ordenadas das extremidades do segmento. Então, as coordenadas do ponto médio são xm, que é xa mais xb dividido por 2, e ym, que é ya mais yb dividido por 2. É assim que eu calculo as coordenadas do ponto médio. Essa demonstração ela é interessante para ser feita uma vez, mas daqui para frente nós já vamos usar diretamente a expressão de cálculo do ponto médio. Então vamos fazer um exemplo de cálculo de coordenadas do ponto médio de um segmento. Determinar as coordenadas do ponto médio do segmento formado pelos pontos A, 3 e 2 e B, 11 e 8. Eu quero calcular o ponto médio do segmento formado por esses dois pontos. Vou separar os pontos, o xa igual a 3, o ya igual a 2, o xb igual a 11 e o yb igual a 8. E eu sei que as coordenadas do ponto médio é a média da soma das abscissas e a média da soma das ordenadas. Então vamos lá, vamos começar calculando o x, a abscissa do ponto médio. xa mais xb dividido por 2, 3 mais 11 dividido por 2, dá 14, dividido por 2, 7. E o ym é ya mais yb dividido por 2, 2 mais 8 dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, o ponto M é o ponto 7 e 5. Vamos mostrar isso no plano cartesiano, só para a gente ter uma visualização. Eu não preciso fazer isso, mas vamos fazer. Ó, o ponto A é o ponto 3 e 2, marquei o ponto A. E o ponto B é o ponto 11 e 8. E aqui está o segmento AB. E o valor que eu encontrei do ponto médio, que divide o AB em duas partes iguais, é o 7 e o 5. Então está aqui o ponto médio do segmento AB. Então vamos lá a um exercício um pouquinho mais complexo, um exercício do IBMEC. Considere o triângulo ABC, ele me deu os 3 pontos ali, 2, 3, 10 e 9 e 10 e 3. Esses pontos são as coordenadas dos vértices do triângulo do plano cartesiano. Ele está falando, se M é o ponto médio do lado AB, ele quer a medida de MC. Vamos começar, está aqui meu plano cartesiano, eu vou separar os pontos aqui. O ponto A é 2, 3, xa igual a 2, ya igual a 3. O ponto B, 10, 9, xb igual a 10, yb igual a 9. E o ponto C, 10, 3, 10 e 3. Ok, separei os meus pontos e vou representar isso no plano cartesiano. Aqui está o ponto A, 2, 3, o ponto B, 10 e 9 e o ponto C, 10 e 3. Vou ligar esses 3 segmentos, formando o triângulo ABC. Até agora, peguei o enunciado do exercício e fiz uma representação gráfica. Ele fala que o ponto M é o ponto médio do lado AB. Então, o ponto M é o ponto médio do lado AB. E ele quer que eu calcule a distância entre o M e o C. Então, transformei aquele enunciado numa coisa gráfica aqui. Tudo bem? O nosso amigo está falando aqui, ó, como eu seria feliz se conhecesse as coordenadas do ponto M.
Se eu tivesse as coordenadas do ponto M, eu poderia calcular a distância MC aplicando a fórmula da distância entre dois pontos. Mas eu não tenho as coordenadas do ponto M. Agora, peraí. Se M é o ponto médio do segmento AB, eu não tenho, mas eu posso calcular essas coordenadas. Quem que é o XM? É o XA mais XB dividido por 2. XA2 mais 10 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6. E quem é o YM? É o YA mais YB dividido por 2, 3 mais 9 dividido por 2, 12 dividido por 2 dá 6. Então as coordenadas do ponto M são 6 e 6. Agora eu tenho as coordenadas do ponto M. E eu posso calcular a distância entre o M e o C, aplicando a formulinha da distância entre dois pontos. Vamos aplicar? Considerando o C e o M. Então, a distância entre o M e o C, xc menos xm ao quadrado, mais yc menos ym ao quadrado. Ok? Aplicação simples da fórmula. Quem que vai ficar? O xc vale 10, 10 menos 6, que é o xm, mais 3 menos 6, que é o yc e o ym. Isso vai dar raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, a distância MC é igual a 5. Mas por que não pegamos mais ou menos raiz quadrada de 25? Porque eu estou calculando uma distância e a distância é sempre um número positivo. Faltou marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a alternativa C. É sempre um momento de alegria quando a gente calcula e encontra a alternativa correta na lista de alternativas.